Está no ar, ligados na palavra. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um Ligados na Palavra. Hoje, domingo, 28 de julho. Tudo bem com você? Tudo certo? Como está o seu estudo da Palavra de Deus? Tá lembrando do nosso guia? Este aqui é o nosso guia de estudos. Mas eu tenho uma notícia triste para te dar. Este guia já é complicado para encontrar. Mas aqui, logo aqui em cima, tá vendo o link aí? É o link para você conseguir o nosso guia virtual e estudar pela internet. Então, não deixe de estudar a sua palavra. E começando uma nova semana, nós temos também um novo convidado. Está conosco hoje para estudar essa semana com a gente o nosso guia, o Cisneros. Tudo bom, Cisneros? Tudo bem, tudo jóia. O Cisneros, ele é advogado e é ancião conselheiro dos jovens na Igreja Central de Vila Velha. Preparado para o estudo? Preparado. Então, vamos começar, como nós sempre começamos, com uma oração. Bora pra gente, Cisneros. Oremos então. Nosso querido bom Pai, mais uma vez te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te suplicamos que sejas nosso guia nesse estudo. Ajuda-nos a entender cada vez mais a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Cisneros, na última semana nós estudamos sobre testemunhar, porque o nosso guia de estudos nessa temporada do Ligados fala sobre reavivamento. E estudamos o testemunhar como uma forma de reavivamento. Mas deixa eu te perguntar, reavivamento verdadeiro, quando a pessoa está reavivada, ela só testemunha? Como que é? Como que é uma pessoa realmente reavivada? Uma pessoa reavivada, Henrique, é uma pessoa que está vivendo intensamente com Jesus. E como resultado disso, ele vai apenas fazer aquilo que agrada a Jesus. E um dos itens é testemunhar. Porque se ele está vivendo com Jesus e por Jesus, ele está mostrando a essa pessoa ou às pessoas a quem ele serve. É um dos itens, do reavivamento da pessoa. Agora, então eu posso dizer que uma pessoa revivada é essa que fica com as mãos para cima, chorando, mostrando. Então, isso é um reavivamento? Nem sempre. É claro que, às vezes, o sentimento, como seres humanos, somos emotivos, eles afloram mais. Muitas vezes as pessoas se sentem impelidas, enfim, elas têm esses sentimentos encontrados porque se sentem tocados por uma música, uma mensagem, então ficam chorando, enfim, ou às vezes elas ficam emocionadas e cada um reage de uma maneira diferente. Mas isso não significa que seja apenas isso. O revivamento é muito mais do que emoções positivas. Às vezes também há sentimentos de confusão, de tristeza, de angústia, como no caso de pessoas que nós vemos de muitos, na Bíblia. São pessoas que passaram por experiências diferentes e que também mostram que, estando com Jesus e vivendo intensamente o reavivamento, tiveram reações diferentes, não sempre positivas. O estudo dessa semana fala sobre obediência. Obedecer, quando a gente fala em obediência, em acreditar e obedecer o que Deus quer para nós, isso quer dizer que, se Deus nos colocou no mundo de uma forma, a gente vai continuar assim o resto da vida. Tem até um jargão popular que diz que pau que nasce torto nunca se endireita. Isso é correto para a nossa vida como pessoas, como cristãos? Não. A partir do momento que a gente aceita a Jesus na nossa vida, ele então passa a tomar conta da nossa vida. E quando a gente se coloca aos pés de Jesus, automaticamente a gente é transformado. Não podemos jamais dizer assim, eu sou assim e vou morrer assim. Porque dessa forma nós estamos negando a atuação de Deus na nossa vida. Estamos limitando o poder de Deus, porque estamos dizendo, olha, Jesus, você não é tão poderoso assim, porque você não pode mudar aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. Então, a entrega a Jesus, quando ela é completa, ela aceita com humildade tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida. Então a gente consegue finalizar essa ideia de um reavivamento completo, verdadeiro, quando a gente entrega completamente a Deus, tem essa mudança. A gente pode citar o exemplo, então, de Pedro, correto? Exatamente, é um bom exemplo. Pedro é um bom exemplo. Pedro teve uma atitude antes da cruz, porque ele negou a Jesus.
Pedro teve outra atitude após a ressurreição de Jesus, porque ele já se tornou alguém susceptível a mudanças, alguém humilde para poder então se tornar um instrumento nas mãos de Deus. E outro Pedro após o Pentecostes, que é o derramamento do Espírito Santo, em que ele pode experimentar realmente uma transformação radical, porque vemos um Pedro antes rude, né, grosso, um homem totalmente duro, transformado em alguém ao serviço de Deus, totalmente transformado para transformar outras pessoas. Então, nós temos essa história de Pedro antes da cruz, quando ele nega Jesus. Mas depois que ele, então, tem esse reavivamento, através da morte de Cristo, através da cruz, da ressurreição, ele passa por um momento do derramamento de Pentecostes, que é do Espírito Santo. É esse momento que finaliza, que eu posso dizer assim, que define claramente essa mudança de Pedro. E o que aconteceu com ele depois disso? Que a gente pode ter certeza de que Pedro não era mais aquela pessoa de antes. São os frutos, né? Quando a gente experimenta realmente Cristo, o Espírito Santo trabalhando na vida das pessoas, automaticamente a gente visualiza os frutos. Então, os frutos são as pessoas que foram alcançadas, por exemplo, na primeira mensagem após o Pentecostes. Temos aí o relato bíblico que fala de mais de 3.000 pessoas transformadas por quem? Pelo poder, pela atuação do Espírito Santo, mas com um instrumento humano que se colocou à disposição dele. Então, como podemos enxergar uma pessoa que está vivendo realmente o reavivamento, ou recebendo o Espírito Santo? Pelos seus frutos. E Pedro, então, deixou muito claro esse fruto, que a Bíblia fala sobre mais de 3.000 pessoas no primeiro sermão dele, na primeira pregação. Exatamente. Uhum. E você? Eu quero falar com você de casa. Qual o objetivo de você nessa vida? Fazer a diferença? Qual a diferença? A gente vai saber isso amanhã. Mas agora, é claro, nós vamos orar a Deus para finalizar o estudo de hoje. Ok? Então, feche seus olhos. Se você puder, se ajoelhe e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado porque temos a sua palavra para entendermos um pouquinho mais do seu amor por nós. Por favor, continue conosco e, principalmente, deixe o nosso coração reavivado, deixe o nosso coração modificado. É o que pedimos e imploramos no nome do Filho amado Jesus. Amém. E você já sabe, né? O estudo agora é com você. Guia de estudo na mão, Bíblia na mão e vá estudar. Estude um pouquinho mais sobre o amor de Deus na sua vida e como ter o seu coração cada dia mais reavivado. E está lembrando a nossa passagem bíblica? Hoje é Jó 32. Bons estudos. A gente se vê amanhã. Tchau.